Durante estes 4 domingos, hoje é o quarto, nós temos escutado uma série de parábolas que Jesus falou em diversos momentos de sua pregação, mas a liturgia nos apresenta elas juntas, porque estas 4 parábolas, ou estes 4 ensinamentos dele, nos ensinam como rezar, como colocar-nos diante de Deus. Lembram, 4 semanas atrás falávamos da confiança, e Jesus nos falava: quem tem fé como um grão de mostarda, qualquer coisa que peça a Deus, ele vai conseguir. Se tem confiança cega, que isso Deus vai conceder. Então, a primeira coisa é que nossa oração tem que ser confiante. Em segundo lugar, escutávamos aquela história dos 10 leprosos curados por Jesus. Aí deles, apenas um voltou para agradecer. E Jesus nos dizia: só este voltou para agradecer, ensinando-nos como é importante também a gratidão, valorizar tudo o que Deus nos dá. Nós sempre que rezamos, o primeiro que temos que fazer é reconhecer como Deus nos dá tantos dons. Semana passada, escutávamos aquela parábola do juiz injusto e aquela viúva perseverante. E essa era a terceira dimensão de nossa oração, a perseverança. Nunca desistir, nunca desanimar. E hoje nos apresenta Jesus esta parábola que fala dessa quarta dimensão, uma das mais importantes, a humildade. Cada vez que nos apresentamos diante de Deus, fazê-lo sempre com humildade. Para comentar esta parábola, que tem muitas intuições profundas de Jesus, primeiro é preciso entender o contexto. Quem é o fariseu? Fariseu, nós pensamos hoje, fariseu é aquele hipócrita, aquele que se arrogante, que não se sente seguro de sua fé. Mas Jesus não escolheu um fariseu nesta parábola por esse motivo, ao contrário. Fariseu era aquele que observava a lei, aquele que conhecia as escrituras, aquele que estudava. Entre nós seria hoje aquela pessoa muito piedosa e muito fiel, justo o contrário. Todo o povo considerava o fariseu um homem santo, um homem que estava perto de Deus. Se você precisava de uma oração, você ia com um fariseu e falava: ore por mim, você que está perto de Deus. Então, Jesus vai pegar essa imagem que tem os fariseus e falar: olha, um homem santo versus um cobrador de impostos. Isto era o oposto. Quando os romanos conquistavam uma cidade, eles mesmos não sujavam as mãos cobrando impostos. Eles escolhiam pessoas entre o povo dominado para eles cobrar os impostos. Para os romanos, portanto, cobrador de imposto era um traidor à pátria. Aquele que estava servindo o poder dominador e explorando a seus próprios irmãos. Aliás, o trabalho de um cobrador de impostos acostumava a ser bastante desonesto. Ele cobrava mais, passava menos, etc. Então, o cobrador de imposto era o pior que nós podíamos imaginar naquele momento. E Jesus pega justamente essas duas imagens e a coloca para invertir os papéis. O que nos fala Jesus? Olha, vocês enxergam apenas as aparências, mas Deus não enxerga as coisas como vocês. Eu vos digo, acaba desse jeito incrível a parábola, eu vos digo que aquele cobrador desceu a sua casa justificado, ou seja, santificado por Deus, aprovado por Deus, e aquele outro fariseu, que era considerado um santo, ele não. Era aos ouvidos de um judeu do século I, era incrível isto que Jesus estava falando. Mas é muito claro, é a humildade. Não com arrogância, sino com a humildade, como nós devemos nos apresentar a Deus. Do contrário, nossa oração simplesmente não chega a Deus. Agora, a pergunta seguinte é: e que é a humildade? Eu acho que, tomando precisamente pé desta parábola de Jesus, podemos tirar algumas ideias. Em primeiro lugar, desde onde estes dois homens oravam? A parábola diz assim: o fariseu em pé rezava desde a sua própria autossuficiência. Ele se sentia santo e seguro. Então, ele está orando desde o lugar errado, sentindo-se justificado por si mesmo. Esse era o problema. O fariseu, em troca, ficava lá atrás. Não como os alunos das escolas que ficam atrás para fazer bagunça. Não. Ele ficou atrás porque se sentia indigno
de aproximar-se inclusive ao altar. Então, ele reza ao contrário, desde o que ele é. Humildade é uma palavra que vem do latim humus, que significa terra. Ou seja, com humildade nós oramos desde o que nós somos. Somos barro, somos fraqueza. Nós cometemos muitos erros, muitas vezes na vida. E reconhecer isso é difícil. Mas é o ponto de partida para a verdadeira oração e para a verdadeira humildade. Orar desde a verdade de nossa vida. Depois, em segundo lugar, para quem estão orando eles? E muito interessante, Jesus diz que aquele homem orava para si mesmo, pensando no seu íntimo. Ou seja, quem era o objeto de sua oração? Era ele mesmo. E se ele mesmo é objeto de sua oração, quem é o Deus desse fariseu? Ele mesmo. A oração do fariseu não sai de seu coração, fica aí dentro. Porque ele está apenas contemplando-se a si mesmo. Essa é a vida do orgulhoso, do arrogante. Se sente mais superior que outros, despreza os outros. Ele ora para si. E em troca o publicano que fazia, ele ora para Deus, reconhecendo agora a grandeza e a misericórdia de Deus, sentindo-se ele profundamente indigno. Então, a oração do publicano chegava até Deus. Isso é a verdadeira humildade. E depois, o que oravam eles? De novo, interessante as palavras que Jesus coloca na boca do fariseu. O fariseu orava assim: olha, não sou como esse, não sou como aquele, eu faço isto, eu faço aquilo. Tudo girava em torno dele e de sua comparação com os outros. Não sou como aquele fariseu, não? Quando nós vivemos na vida, nos comparando com os outros, es que eu sou muito bom, porque comparado com aquele outro, comparado com aquele, enfim, e nos justificamos porque tem pessoas menos santas que nós, menos boas, porque tem pessoas que roubam, eu não roubo, e aí nos justificamos porque nossos olhos estão colocados nos outros. Eu toda semana vou a confessar algumas horas. É impressionante como você escuta as confissões, não? E depois de 15 minutos de falar de todas as pessoas, menos da pessoa que está aí, você diz: bom, agora vamos falar dos seus pecados, não? Porque esta confissão é de você, não do marido, da empregada, do outro, do filho. Falou de todo mundo, mas não falou de si mesmo. Isso nos acontece também com frequência. Nós nos comparamos muito. Uma das fontes de infelicidade grande em nossa vida é isso. É nós sempre comparar com outros. E olha, se você se compara, você nunca vai ser feliz. Sempre vai ter pessoas que são mais, e nós acostumamos a olhar para cima. Então sempre vai ter pessoas que são mais felizes que vocês. Então, e que vão ter mais qualidades, e mais talento, e mais riqueza. Então você nunca vai ter suficiente. Comparar-se é uma coisa ruim. Em troca, o fariseu, o que faz? Ele olha seus próprios pecados. Gente, como é difícil isto. Enxergar nossos próprios pecados. Ou seja, quando nós reconhecemos que, mesmo que as pessoas atuaram injustamente com nós também contribuímos com essa atitude. Porque nós, muitas vezes, as pessoas também são reativas. Elas reagem ao que nós fazemos. Então, quando alguém me magoa, quando alguém faz uma coisa injusta, me trata de um jeito errado, não será que eu também fiz alguma coisa que provocou essa reação? Como é difícil enxergar. Jesus falava deste jeito: olha, antes de você querer tirar a palha do olho do irmão, tira a trave que tem no seu. Porque efetivamente é difícil enxergar nós mesmos. Mas é isso a humildade. Quem parte de si mesmo reconhece a santidade de Deus, o barro que nós somos, partimos de nossos próprios pecados e los colocamos diante de Deus. Esse é o jeito certo para nós orar. Esse é o jeito de nos colocar diante de Deus para que nossa oração seja, portanto, escutados. Agora, na verdade, todos temos dos dois. Ninguém é fariseu, ninguém é publicano 100%. Todos temos um pouquinho de publicano e um pouquinho de fariseu. Às vezes somos justos, às vezes somos pecadores.
O pior de tudo seria ser publicano lá fora e fariseu aqui dentro, na igreja. Não, tomara seja pelo menos ao contrário. Lá fora tentamos ser fiéis e aqui dentro ser como pecadores, que nos reconhecemos pecadores diante de Deus. Ainda tem uma coisa que me deixa incômodo nesta parábola de Jesus. Hoje, não é o mais santo, o mais piedoso, aquele que é admirado e aplaudido pela sociedade, como acontecia no tempo de Jesus. Jesus escolhe um fariseu precisamente por isso. Hoje não, parece que aquele que é mais santo, mais, enfim, mais grande, é aquele que não vai à igreja, mas que é uma pessoa justa, defende a natureza, defende a mulher, defende todas essas causas que são politicamente corretas hoje. Aí sim, recebe aplauso da sociedade. Jesus diria hoje, isso não basta. Defender boas causas não basta. Você tem que ser humilde diante de Deus. Você tem que reconhecer que tudo o que nós temos de bom, o recebemos dele. E isso é difícil. Esta parábola teve tanto impacto na tradição da igreja, que incluso ela encontrou um lugar dentro da liturgia da missa. Por isso, cada vez que nós celebramos a missa, nós começamos rezando a oração de eu confesso a Deus Todo-Poderoso, lembram? E chega na parte que falamos, por minha culpa, minha tão grande culpa, e batemos aqui no peito, ou batíamos antes, não? Por minha culpa. Isso é quê? Isso é lembrar este ensinamento do publicano, que estava no templo reconhecendo e batendo no peito, dizendo, por minha culpa, por meu pecado. Por isso, cada vez que você entre à missa e reze essa oração de eu confesso, lembre-se do publicano, com humildade, partindo desde a perspectiva nossa, que é que nós somos muito fracos, muito limitados, muito pecadores, e que só Deus vai nos salvar. Nós não compramos a salvação com nossas boas obras. Padre, eu faço isto, faço aquilo, eu sou voluntário ou voluntária. A salvação não podemos comprá-la. A salvação é um presente que Deus nos dá só por misericórdia. Nós não estamos acostumados a isso. Nós achamos que sempre temos que comprar as coisas com nossos méritos, temos que merecer. Deus não faz isso. Você não precisa merecer. Deus quer te dar. Por isso, a atitude correta é apenas a humildade. Se você faz boas obras, você demonstra que ama a Deus. Mas pegue essas boas obras e apresente com humildade a Deus. E Ele te vai conceder a graça, porque você jamais vai poder merecer, por seus próprios méritos, esse dom que é a salvação. Por isso vamos pedir a Deus hoje, e a Santíssima Virgem, que nos ajudem a viver essa humildade, a colocar-nos diante de Deus do jeito certo. Com fé, com confiança, em primeiro lugar, com gratidão por tudo o que nós recebemos, com perseverança a orar em aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós pedimos, e agora também, muito importante, com humildade. Que assim seja.